Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar do direito probatório, já vimos a teoria geral das provas e agora entramos nas provas em espécie. Vamos no vídeo de hoje tratar da prova testemunhal. Vamos lá sem maiores delongas. Testemunha é a pessoa estranha ao litígio que é chamada a depor sobre suas percepções sensoriais a respeito dos fatos da causa. Os aspectos essenciais desse conceito merecem destaque. Em primeiro lugar, estraneidade ao litígio. A testemunha é um terceiro em relação à causa. O tema será aprofundado adiante. Segunda característica, manifestação pessoal, normalmente oral, perante o juiz. O depoimento redigido pelo terceiro particularmente ou posto em instrumento público e juntado nos autos não vale como prova testemunhal. Em terceiro lugar, são as percepções sensoriais. A testemunha manifesta-se sobre aquilo que viu, ouviu, sentiu. Por exemplo, o cheiro de gás no shopping center, poucos instantes antes de haver nele uma explosão, etc. E que possa interessar para a investigação dos fatos da causa. A prova testemunhal é a que se obtém através desse depoimento da testemunha. Talvez seja o meio de prova mais antigo de que se tem notícia. Já foi chamada de a prostituta das provas, pois seria a mais sujeita a imprecisões, seja pela natural falibilidade da memória humana, seja pelo risco de intencional deturpação dos fatos pela testemunha ao depor. Por isso, na tradição jurídica da Europa continental, a que se filiou nesse ponto o processo civil brasileiro, sempre houve enorme desconfiança em face da prova testemunhal, diferentemente do processo da common law, em que a prova oral tem papel central. Ainda há resquícios dessa concepção no Brasil. Por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8213 de 91, que veda a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de trabalho para o fim de aposentadoria. A testemunha e outros partícipes do processo, suas distinções. Testemunha é a pessoa física que, dotada de capacidade, pode depor desde que não seja suspeita ou impedida. A testemunha não ocupa um dos polos da relação processual. É estranha à lide. Por isso, distingue-se da parte. Se a parte não comparece para depor quando intimada, ela sofre a consequência da confissão ficta. A testemunha que não comparece submete-se à condução coercitiva. É bem verdade que está superada a ideia de que o depoimento da parte sirva apenas para obter-se confissão. O depoimento da parte pode render também outros subsídios instrutórios, como nós vimos no vídeo relacionado ao depoimento pessoal, mas jamais poderá ser puramente identificado com o depoimento testemunhal. A testemunha não é sequer equiparável aos terceiros intervenientes. Esses
ou assumem propriamente a condição de partes, ou, mesmo não a assumindo, passam a ativamente participar do processo. A participação da testemunha é absolutamente pontual, limitada à prestação de seu depoimento. A testemunha também é inconfundível com o perito, que, embora também não tenha interesse no litígio, é auxiliar da justiça que traz esclarecimentos de ordem técnica ou científica, e não propriamente a ciência de fatos ocorridos. Não pode o perito ser tido como testemunha, porque ele não transmite ao juiz sua percepção sensorial sobre um fato da causa, mas sim explica tais fatos, fazendo uso dos conhecimentos técnicos ou científicos que tem. Limites subjetivos da prova testemunhal, a capacidade para testemunhar. A teor do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 447 são incapazes de depor como testemunha, em primeiro lugar, o interdito por enfermidade ou deficiência mental. Em segundo lugar, o que sofria alguma enfermidade ou retardamento mental que tenha afetado seu discernimento à época dos fatos, ou que o impossibilite de relatar os fatos no momento do depoimento. Em terceiro lugar, o menor de 16 anos e, em quarto lugar, o cego e o surdo nos casos em que o conhecimento do fato depender da visão ou da audição. A capacidade para testemunhar, portanto, não se confunde com a capacidade civil. O cego e o surdo, bem como o enfermo, não são incapazes civilmente, mas o serão para testemunhar se a debilidade resultar na impossibilidade de percepção sensorial do fato a ser narrado. Todavia, o surdo-mudo, capaz de comunicar-se por sinais, pode testemunhar sobre fatos que tenha presenciado. O maior de 16 e menor de 18 anos pode testemunhar, mas fica afastada a possibilidade de ocorrência de crime de falso testemunho, dada a sua inimputabilidade. O menor pode, em algumas circunstâncias, ser ouvido como informante, o que não é raro na esfera do direito de família, mas o valor probatório desse deverá ser valorado com cautela pelo juiz. Veja esse teor os parágrafos 4º e 5º do artigo 447. Apenas pessoas físicas podem ser testemunhas, pois as pessoas jurídicas não têm percepção sensorial dos fatos. Seus administradores, sócios, empregados, etc. é que podem ter tal percepção. Mas, nesse caso, eles é que deverão pessoalmente depor como testemunhas. Suspeição da testemunha. Consideram-se suspeitos, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 447, vamos passar a tratar das hipóteses. Primeira das hipóteses, o inimigo capital ou amigo íntimo da parte. São os mesmos critérios considerados para a suspeição do juiz nessas mesmas hipóteses. Veja o inciso 1º do artigo 145. Evidentemente, não é qualquer malquerença ou superficial convívio social que autorizam o afastamento da testemunha. Há que representar uma situação concreta, suficientemente forte para justificar a desconfiança de que o depoimento possa ser viciado. Segundo caso de suspeição da testemunha, o que tiver interesse no litígio. Por definição, testemunha é pessoa estranha à lide, que vem a juízo meramente para narrar o que sabe de modo neutro, sem qualquer envolvimento próprio com a demanda. Mas o interesse para tornar suspeita a testemunha há de ser concreto, mediante a existência de um vínculo entre a testemunha e a parte, ou entre a testemunha e o resultado do processo, capaz de sofrer reflexos vantajosos ou desfavoráveis, objetivamente aferíveis com a solução do litígio. Por exemplo, na jurisprudência prevalece o entendimento de que o empregado de uma das partes pode, em princípio, figurar como testemunha. A simples relação de emprego não configuraria interesse na causa apto a transformá-la em suspeita. Mas se a testemunha terá um benefício econômico com a vitória de seu empregador, por exemplo, direito a receber uma comissão sobre o preço da venda que está sendo cobrado no processo, ela tem interesse na causa, caracterizando-se sua suspeição para testemunhar. O CPC 73 previa a suspeição do condenado por crime de falso testemunho,
cuja sentença houvesse transitado em julgado, e do que, por seus costumes, não fosse digno de fé. Essa disposição não foi recepcionada no Código de 2015. A supressão dessa hipótese de suspeição foi positiva, não apenas porque ampliou o quadro de pessoas que podem ser testemunhas, mas principalmente porque a regra era de duvidosa constitucionalidade. Em verdade, o critério para a aferição da sinceridade do depoimento há de ser objetivo, verificando-se, no caso concreto, se há aspectos que depõem contra a idoneidade do depoimento prestado. Impedimento da testemunha. O impedimento é gerado pelas causas que poderiam afetar de modo mais grave a isenção da testemunha e que, bem por isso, são situações mais objetivamente aferíveis. São impedidos. Vamos tratar das hipóteses de impedimento para testemunhar: o cônjuge, o companheiro e os parentes, o colateral até o terceiro grau das partes, inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 447. No entanto, o testemunho dessas pessoas é admitido nas ações relativas ao estado da pessoa, desde que inexista outro meio para provar os fatos. A lei também permite o testemunho delas em outras causas, quando o exigir o interesse público. A redação é imprópria. A rigor, sempre está presente o interesse da jurisdição em apurar a verdade dos fatos, que é o que mais proximamente pode se cogitar como interesse público no contexto da regra. A questão, portanto, não reside em ora estar presente esse interesse e ora não, mas sim em saber quando o depoimento de uma dessas pessoas pode ser efetivamente útil para a instrução probatória, em vez de apenas perturbá-la com o risco de testemunhos falsos. Por isso, e a rigor, os testemunhos em questão serão cabíveis sempre que as circunstâncias do caso indicarem sua especial necessidade. Por exemplo, também tem sido admitido o depoimento de testemunha impedida nas causas de direito de família, que não apenas aquelas que envolvem estado de pessoa. É que nessas hipóteses dificilmente se obtém prova testemunhal não impedida, pois os integrantes do núcleo familiar, quem ordinariamente presenciam os fatos ocorridos no lar. Segunda hipótese de impedimento: quem for parte, é o que encontra-se no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 447. O meio de prova do qual a parte é sujeito é o depoimento pessoal. Em princípio, mesmo na hipótese de litisconsórcio, não pode o litisconsorte testemunhar para provar os fatos alegados por outro litisconsorte. Essa hipótese de impedimento comporta marcante atenuação em face do progressivo reconhecimento de que o depoimento pessoal da parte não tem por escopo único a confissão dela. Terceira hipótese de impedimento em testemunhar: aquele que intervém em nome da parte, ou lhe prestando algum tipo de assistência, como o tutor, o curador, o advogado, o defensor público, o mandatário, o representante legal da pessoa jurídica, o órgão do Ministério Público e o próprio juiz, quando ele tenha, de algum modo, assistido à parte em procedimento de jurisdição voluntária. O rol do inciso 3º do artigo 400, o rol do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 447 é exemplificativo. O juiz da própria causa como testemunha. Ao se referir ao juiz como impedido de testemunhar, o artigo 447, parágrafo 2º, inciso 3º, tem em conta, como já dito, apenas a hipótese do magistrado que, de algum modo, em jurisdição voluntária, assistiu juridicamente à parte. A disposição não torna impedido o juiz da própria causa. A rigor, é possível que aquele que até então era juiz da causa venha a ser testemunha. Se for arrolado o juiz da causa como testemunha, caso ele realmente tenha conhecimento dos fatos, definição essa que compete a ele mesmo, este se declarará impedido de continuar conduzindo o processo. Vejam a parte final do inciso 1º do artigo 144, passando para o seu substituto e poderá então testemunhar. Nessas circunstâncias, a parte que o arrolou não poderá desistir de seu depoimento. Por outro lado, caso ele nada saiba dos fatos da causa e nada tenha para depor testemunhalmente, ele simplesmente determinará a exclusão de seu nome do rol de testemunhas e permanecerá como juiz da causa, a teor do artigo 452. O depoimento como informante. Não está rigorosamente afastada
a hipótese do depoimento de testemunhas suspeitas ou impedidas, pois há situações em que apenas tais pessoas têm conhecimento dos fatos. Apenas não prestam o compromisso de dizer a verdade, e suas palavras serão analisadas com reservas. Essa possibilidade também se estende aos menores de 16 anos, que seriam, a princípio, incapazes de testemunhar, parágrafos 4º e 5º do artigo 447 do CPC. Nesses casos, costuma-se dizer que a pessoa deporá como mero informante, termo usado na parte final do parágrafo 2º do artigo 457. No entanto, não deixará de ser uma prova de natureza testemunhal. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para evitar que ele fique demasiadamente extenso. A partir do próximo vídeo nós trataremos do que está na tela aqui para os senhores, os limites objetivos da prova testemunhal e a relevância do fato que ele traz para o juízo. Então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.